Vamos então passar à questão da habitação, já que o João Gato já tinha lançado, mas como também era o que vinha a seguir. E no que diz respeito vamos falar de habitação e turismo, e no que diz respeito à habitação, para já temos aqui estas questões de habitação e turismo, temos aqui, falou-se naquelas casas que não foram construídas, o João Gato lançou o tema. Eu falaria também há muitas casas empardadas na cidade, pronto, mas já há muitos anos que há casas devolutas e empardadas e que há falta de habitação para pessoas, casais jovens, como diz o João Gato, e há muitas casas empardadas, há esta situação. Depois havia aquelas casas ali também, que eram para ter sido construídas e depois não foram, não conheço as razões, e há com certeza outros projetos. Houve urbanização que não avançou na requalificação do bairro do Campo da Bola, que era do Polis, voltamos aqui um bocado à questão do Polis. Isto são as situações do passado, digamos assim, as coisas que vieram até nós, até hoje. Qual é a vossa ideia em termos de política de habitação? E uma vez mais não passa diretamente pela Junta de Freguesia, passa também pela Câmara Municipal e ao nível da freguesia, o trabalho que a freguesia pode, não só a Junta, como também a Assembleia Municipal, como órgãos de proximidade dos cidadãos, possam fazer junto do órgão que se posiciona mais acima e que tem esse poder, não é? Pronto. Qual é a vossa perspectiva a este nível da habitação? Eu peço-vos que não já se falou algumas coisas da habitação e que nós não vamos perder muito tempo, porque não temos muito tempo. Pode começar o Zé Ricardo? Muito bem. Não, peço que não entremos na questão do Polis novamente. Do jardim urbano. Não, o Polis não. Eu gosto que a política se faça com seriedade. E ouço coisas que às vezes bem pregas freito mais. Política de habitação. Nós temos um problema social a nível nacional que se chama habitação. E isso não podemos estar de costas voltadas a este problema. E os dois concelhos que eu conheço com mais problemas graves a nível de habitação são Almada e o Seixal, curiosamente. Em relação àquilo que é a política de habitação, eu defendo, obviamente, três conceitos de habitação. Aliás, eu tenho que fazer, antes de começar a falar de habitação, tenho que corrigir ali o Alcino de alguma forma, porque obviamente que nós, quando atendemos as pessoas a tal política de proximidade, andamos na rua, atendemos as pessoas, muitas das vezes indicamos essas pessoas com os seus problemas para uma coisa que se chama Comissão Social de Freguesia. Eu quero agradecer a presença aqui do Pato Pires, porque não era possível, ser o centro paroquial, nós termos dado resposta àquilo que foi estes 2 anos terríveis para todos nós. Neste âmbito, não só da habitação, mas muito mais na resposta que era preciso dar às pessoas. Agora vou falar de habitação, porque acho que é uma chaga social que é transversal a todo o país. Em relação à política de habitação, a Câmara Municipal de Almada fez um acordo com o IRU para a construção de, salvo erro, 2.517 fogos, anda por aí. E agora vou agarrar na bazuca e espero que o Rui Rio ou que o Rui Patrão não me diga que eu sou António Costa. Vou agarrar na bazuca e dizer que o município de Almada foi o primeiro município do país a inscrever 150 fogos de habitação a custos amigos das pessoas, ou seja, indexado àquilo que é o rendimento das pessoas, precisamente para dar resposta àquilo que é a camada média-baixa e os jovens e a implementação deles na nossa freguesia. Em relação ao bairro do Campo da Bola, e muito rapidamente, porque também não tenho muito tempo, em relação ao bairro do Campo da Bola, obviamente que aquilo ainda está de posse da Costa Polis. Há agora uma luz ao fundo do túnel com o despacho do Secretário de Estado das Finanças, que ainda tem que ser autorizado pela Direção-Geral de Finanças, no sentido daquele terreno, como outros, passarem para a gestão camarária. No entanto, há aqui um aflorar de percurso com a Câmara Municipal e com alguns moradores do bairro, porque eu gosto de construir as coisas com as pessoas e não contra as pessoas, e não à força,
com alguns moradores do bairro, de perceber qual é as ansiedades que nós sabemos, por causa, e temos que voltar atrás do tempo em relação ao plano pormenor do bairro do Campo da Bola. Qual era a ansiedade das pessoas que lá moram, primeira habitação, e como é que se podia transformar aquele bairro, requalificar aquele bairro, fazer um plano pormenor para aquele bairro, com uma ARU incluída e poder incluir e ganhar aqui também alguns focos habitacionais, volto a dizer, indexado ao primeiro direito, à renda apoiada ou inclusive àquilo que é a renda indexada ao rendimento das famílias. Nós temos de facto chagas sociais também na Costa de Caparica e a nível habitacional, entenda-se. Temos o bairro à entrada da costa, que se calhar é o mais visível, mas não é. A dimensão, se calhar, é a menor em relação ao resto que temos na Costa de Caparica que resolver, em que realmente já ontem era tarde resolver aquele problema. É um problema que nós temos que dar condições dignas às pessoas para viverem no século XXI, aquilo é indigno, nós temos feito... Qual é a ideia para resolver esse problema? A ideia é propor à Câmara Municipal realmente que aquilo é indigno, das duas quatro. Ou realmente se constrói habitação mesclada, quando digo mesclada, não criando guetos como se criou lá em cima no Pica-Pau Amarelo e o Branco e por aí fora, mas pondo as pessoas que aqui nasceram na nossa freguesia. Obviamente que nós não distinguimos, não vamos ao ponto. Eu acho que cada um que nasceu na freguesia está incluído nas dinâmicas da freguesia, vive diariamente a freguesia, tem os seus filhos a estudar na freguesia, não devem ser deslocados para outra freguesia. Agora, temos que perceber como é que vamos incluir quem tem direito, quem não tem direito. É muito mais fácil agora do que era no antigamente perceber que são as pessoas que são frágeis, que têm que ser ajudadas e aquelas que realmente estão a usar o Estado. Isso é fácil de perceber, é fácil de resolver. Agora, volto a dizer e quero sublinhar isto. 150 fogos de habitação indexada àquilo que é o rendimento das famílias, mais a renda apoiada, que já se faz no Conselho de Almada, e a tal dita, enfim, são todas sociais, mas a tal dita renda, digamos, social, sem haver qualquer distinção em relação à construção e aos materiais de construção, que isso é que deve ser acautelado. Porque uma pessoa que está frágil não deve ter menos condições ou não deve ser dado menos condições daqueles que não estão. É essa a igualdade que nós defendemos no Partido Socialista. Portanto, a nível da habitação, em relação ao bairro Campo da Bola, é construir, digamos, um plano pormenor com os moradores, requalificar o bairro, um plano pormenor, primeiro a habitação, e depois logo se vê o resto do percurso. E esses fogos de habitação que referiu seriam construídos onde? Teria ideia? Curiosamente, eu defenderia e defendo uma faixa que já defendia dos tais 132 fogos de habitação que foi construído não foi construído no Jardim Urbano, porque eu acho que o Jardim Urbano deverá ter outras vivências que não construção, e eu percebo que tipo de construção é que iria para ali, percebo, não era social, era inscritos alguém na freguesia, mas enfim, com cartões de clubes. Eu tenho o cartão do Benfica porque sou sócio. Ou seja, o que estava inscrito no PDM de 2003 era precisamente aquela faixa ali por trás do Sil Centro, onde estava na altura a etnia cigana, que é um solo que está contaminado, não é um solo agrícola. Gostaria também depois de falar aqui das terras da costa, do nosso projeto das terras da costa e da pesca, porque ainda não falámos das duas maiores economias, ou das três maiores economias da Costa de Caparica, o surf, a pesca e a agricultura. Dizendo isto, digo que foi com algum agrado que recebi da DOCA de Pesca, e posso deixar esta informação, que no ano de 2020 a nossa lota em primeira venda teve valores na ordem dos 10 milhões de euros. Portanto, é uma economia, a pesca é uma economia que deve-se ter em cima da mesa e que se deve dar condições, e depois podemos falar sobre isso se assim o permitir, deve-se dar condições aos nossos pescadores, sejam eles da chávega ou de outras pescas, para poderem utilizar e pescar na nossa frente, que é tão rica a nível de património, sem ser, obviamente, como na agricultura, sem haver, obviamente, agricultura excessiva. Depois podemos ir por aí, que eu tenho mais algumas coisas para dizer. A nível da habitação, é a maior chaga social, tem que ser acabada, habitação digna para todos, incluído nestes três patamares, já estão transcritos no Estado. Muito obrigado. Deixa-me só responder-lhe ao Zé que a bazuca que ele estava a falar, que eu falei, era relativamente ao metro, não era relativamente ao urbanismo, que é, como nós sabemos também, um dos piores
setores, mesmo camarários. Portanto, é quem dá menos respostas e tudo, mas pronto, a bazuca Já era vamos lá. relativamente ali. Marta. Bem, relativamente à habitação, tem-se dizer que realmente temos aqui um problema de ordenamento do território e temos efetivamente uma grande dificuldade de famílias jovens e dos jovens se fixarem na Costa de Caparica. Isto, lá está, a Junta de Freguesia tem alguma intervenção, porém vai muito para a intervenção da Câmara Municipal. E obviamente que o licenciamento, por exemplo, de casas e o tempo que demora esse licenciamento à habitação é um tempo muito longo. Temos até licenças à espera durante 2 anos. Isto encarece muito, não é, a habitação para os jovens se fixarem e para constituírem aqui as suas famílias. Portanto, isto é um problema que temos na Costa de Caparica e que, obviamente, à Junta de Freguesia compete fazer a pressão sobre o município para que, efetivamente, haja esta desburocratização do modelo e simplicidade deste processo. Tem que acontecer e esta pressão deve ser feita. Depois, ainda relativamente à habitação, também há que indicar, e aqui vou chamar os parques de campismo, que é uma realidade com que eu me deparei, e porque também chamo a mim própria, porque eu própria sou campista e conheço muito bem os parques de campismo, não só desta zona, mas também a nível europeu e do mundo inteiro, porque já fiz campismo pelo mundo inteiro. Ora bem, nós temos aqui nos nossos parques de campismo pessoas que têm a primeira habitação. Não são segundas habitações, não são pessoas que vêm de férias, mas são famílias inteiras que vivem nos nossos parques de campismo. Isto é um outro problema. Nós temos que realojar essas pessoas, temos que arranjar uma forma dessas pessoas terem uma habitação condigna, caso tenhamos que deslocalizar os parques de campismo. Pronto, isto envolve, obviamente, o estudo ambiental também. Uma outra situação que acontece e que também me fui confrontada, ou que me disseram e que até inclusivamente escreveram, tem a ver também com o bairro que temos à entrada da Costa da Caparica. Efetivamente, aquilo que disseram e os comentários que disseram não são relativos às pessoas que lá vivem. São, sim, relativos à imagem que passa e à falta de dignidade com que aquelas pessoas vivem. E, obviamente, e eu que trabalho na comunidade todos os dias e que sei as dificuldades que as pessoas passam, e ali também as passam, nós temos que perceber e ganhar a confiança daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, efetivamente, têm-se vindo a apoderar daqueles terrenos, mas também têm investido neles. E isto tem que ser considerado. E, portanto, é isto que também tem que ser resolvido. Nós temos a legislação muito bem legislada, temos a estratégia local de habitação com os princípios básicos que devem ser feitos e com uma equipa de missão para trabalhar estes aspectos e temos também a lei de bases da habitação. É segui-la. É agarrar efetivamente naquilo que está decretado e é seguir e aplicar no terreno, operacionalizar essa situação e garantidamente vamos conseguir, não é, resolver as situações que temos na Costa da Caparica de habitação. E é isto que deve dizer à Iniciativa Liberal. João. Bem, eu, relativamente à habitação, quero só dizer isto. Nem coloquei no meu guião nada sobre a habitação, porque me parece que é uma competência que excede a Junta de Freguesia, não é? Portanto, terá que ser numa relação de diálogo com a Câmara, reivindicando para que todas as pessoas tenham, de facto, o direito a uma habitação condigna, em que tenham todas as condições para poder, naturalmente, viver. É este o nosso ponto de vista. Rui. Relativamente, ia começar pelo fim, aquele bairro que estava projetado, que nós sabíamos, junto ao Parque Urbano. Portanto, felizmente que nunca foi avante, porque a atribuição dessas casas nunca foi um processo de todo claro. Que se falou, havia inscrições, havia isto, mas nunca foi um processo muito claro. Portanto, encerro essa parte. Em termos da área do urbanismo, também nós verificámos que nestes últimos anos é aquilo que já aqui foi dito, é atrasos, é praticamente nulo, é um concelho, como também aqui já foi referido, que tem imensos problemas sociais a nível de habitação, a começar aqui mesmo pela entrada da costa, e que efetivamente já se deveria ter feito algo logo de início para, se já estava, não deixar aumentar. E isso foi algo que quem é da costa e que todos os dias entra na costa, viu a dimensão que aquele parque foi ganhando. Portanto, é preciso ter alguma coragem política, obviamente, nestes sentidos, para também evitar isso. Obviamente, e não passa pela cabeça de nenhuma força política, de nenhuma pessoa de bem, que as pessoas que lá estão não tenham que ter uma solução digna e real dos seus problemas, seja ele, no caso, porque aqui temos de defender, de destrinçar duas soluções, que é realmente a obra social e a obra
custos e rendas controladas. Não são necessariamente a mesma coisa que nós sabemos, nem dirigido ao mesmo target. Mas é importantíssimo a criação de fogos. Está prometido e já foi adiado nestes últimos 4 anos essas situações que se arrastaram e não foram concluídas, e é, digamos, quanto a mim, claramente, em termos de todas as situações, variações que eu sinto, o urbanismo foi pura e simplesmente desprezado nesta altura. Ou por esta razão ou por aquela não houve grandes avanços a nível do urbanismo. E isso urge claramente com a Câmara, em mãos com a Câmara. A Junta de Freguesia não tem capacidade para tal, mas uma vez mais temos que pressionar a Câmara no sentido de arranjar esta solução. Relativamente ao Campo da Bola, é igualmente, trata-se de habitação, há que reabilitar aquele bairro, há que criar planos de pormenor naquele bairro. Aquele bairro é um bairro ostracizado e eternamente adiado, tal como também penso que foi a Marta que falou, dos parques de campismo. Como é que se chegou à situação em que um parque de campismo tem uma habitação própria permanente? Eu recorri-me no questionário que enviei, fui à Wikipédia e tirei a definição de parque de campismo, que passo a ler. Parque de campismo é um local onde os campistas acampam, geralmente de forma turística e num curto espaço de tempo. E com isto encerro a minha intervenção. Joana. A questão da habitação é um dos temas centrais da campanha do Bloco de Esquerda, a nível de freguesia, a nível municipal. O nosso lema é o Nossa Casa, Nossa Causa. E obviamente que estas questões exatamente extrapolam as competências da Junta de Freguesia, têm muito mais a ver com competências a nível de Câmara Municipal. E agora eu vou falando enquanto a nível de Câmara Municipal. Portanto, aquilo que nós notamos é o desordenamento do território que começou ainda antes do 25 de Abril. Portanto, já começaram a construção em altura desmesurada, portanto, ainda nos anos 60, mas que durante 40 anos continuou, portanto, os problemas urbanísticos, o desordenamento do território. Durante este tempo houve poucas soluções de habitação, tanto desde o 25 de Abril, nomeadamente para jovens. Não me lembro de grandes soluções, por exemplo, de arrendamento jovem pela Câmara da Almada ao longo de décadas. Temos também um problema de falta de habitação pública, tanto na freguesia como a nível de Câmara. Portugal é dos países da Europa com menor percentagem de habitação pública. A Suécia ou a França têm muito mais. Portanto, esta questão realmente é grave. Portanto, os países têm maior a percentagem de habitação pública, têm uma muito maior margem de manobra para estancar ou resolver certos problemas sociais. E neste momento estamos com um problema gravíssimo. Acreditamos que, portanto, a nível municipal tem que haver alguma regulação do alojamento turístico, já está a ser feito em Lisboa, já foi feito noutras grandes cidades europeias, Barcelona ou Berlim. Temos que evitar uma excessiva gentrificação da Costa da Caparica. Obviamente que o turismo é excelente, é ótimo para o desenvolvimento, mas há uma coisa que acreditamos que é um direito básico, é o direito à habitação. A habitação digna, aliás, está na Constituição Portuguesa, condigna para todos e para todas, e o direito ao lugar, o direito a ser, de podermos estar no lugar onde crescemos, no lugar onde nascemos. Vemos com algum receio a possível expulsão, com o rápido aumento das rendas de casa e dos preços dos imóveis naturais de caparicanos daqui. Notamos uma falta de respostas a esse nível. Falou-se aqui também, obviamente, do Campo da Bola, que tem que se construir realmente um plano de pormenor também, obviamente, junto com os moradores e sempre em parceria com a Comissão Social de Freguesia, ver situações precárias. Há vários agregados familiares que estão numa situação bastante vulnerável. A questão das terras da costa, tem que haver um realojamento para aquela população. E sim, sabemos também das questões também do impacto ambiental que lá está a haver. Tem que haver uma reconversão ambiental também daquela zona. O presidente Zé Ricardo diz que os terrenos estão contaminados. Isto é muito grave.
Há também a questão do bairro dos Bacalhoeiros, também de garantir alternativas viáveis para todos aqueles moradores e moradoras. Pronto, é isso. Portanto, e a habitação nós também ligamos com a questão de um desenvolvimento mais sustentável. Portanto, queremos que estão também interconectadas estas duas dimensões. Eu aproveito, uma vez que entrou um pouco pelo turismo, para caminhar o turismo naquela direção agora, começando aí naquela direção, já agora que referiu a questão do turismo, uma coisa que eu lhe ia perguntar, porque referiu a contenção dos alojamentos locais, como é que vê o turismo da Costa da Caparica? Nós temos neste momento um hotel, aquele hotel ainda é Costa da Caparica lá em cima, não é? Já não é? Já está para lá da fronteira. Na Arriba. Até não é até à Rua dos Capuchos, não. Já foi. Pronto. Portanto, foi naquela reorganização administrativa que juntaram as freguesias, que pronto. Não sei se é para gravar ou não. A reorganização administrativa foi em 2013, aquilo foi ano. Podemos também falar disso. Eu gostaria de falar aqui de coisas da Junta de Freguesia. Então, passamos o tempo todo a falar de coisas da Câmara Municipal. E nós temos uma visão sobre isso tudo, enfim. E agora... Microfone. Nós passámos aqui o tempo todo a falar de coisas da Câmara Municipal em que a Junta de Freguesia não tem qualquer tipo de competência. Tem sempre o Presidente da Junta a competência de exigir, de reclamar, enfim, de fazer tudo. Até de acampar à porta do gabinete da Presidente, como eu fiz várias vezes quando o Judas era Presidente de Câmara. Isto é uma maneira de o falar, não é? Eu gostaria aqui de dar aqui duas pinceladas em relação àquilo que é os parques de campismo. Obviamente que campismo não é aquilo que se pratica principalmente nos parques de campismo a sul. Mas há que também que perceber as pessoas que lá vivem, grande parte delas frágeis, famílias em primeira habitação, que até à pandemia, salvo erro, 12 de março de 2020, era-nos dito pela quem gera os parques de campismo, clubes e associações, que realmente não havia pessoas, eu ouvi isto durante os 4 anos passados, não havia pessoas em primeira habitação. Infelizmente que houve a pandemia, há um decreto-lei que manda encerrar os parques de campismo e nós fomos confrontados, que já sabíamos, com pessoas que lá vivem em primeira habitação, pessoas frágeis. Obviamente que os parques de campismo devem ser para fazer campismo, obviamente não podem ficar no mesmo local porque o POCAS não o permite, também podemos falar no POCAS e no ordenamento da Orla Costeira se assim o quiserem, mas temos que arranjar a forma das pessoas frágeis e são muitas que na Comissão Social de Freguesia são apoiadas e o Pato Pires poderá obviamente falar nisto com mais probabilidade que eu, mas não podemos deixar que essas pessoas sejam pura e simplesmente despejadas. Resolver o problema dos parques de campismo, sim. Empreendimento turístico, o campismo a funcionar como turismo, sim, mas resolver o problema das pessoas, com as pessoas e resolver o problema das pessoas. Agora podemos falar do resto que me tinha perguntado, eu fiz questão de sublinhar isto dos parques de campismo, porque fala-se muito dos parques de campismo, não se olha para as pessoas que realmente foram empurradas no tempo da Troika, que não tinham dinheiro para pagar rendas para os parques de campismo. Aliás, a renda abusiva, o preço da renda abusiva que se pratica em toda a área metropolitana de Lisboa, só é combatido, e eu sou a favor da renda pública, só é combatido com realmente construção pública, porque é esta que vai, de uma maneira ou de outra, modelar o mercado de arrendamento que é abusivo. Eu, com o meu ordenado, que não é grande, posso dizê-lo, podem ir ver à plataforma, que não é grande, se calhar se me pedisse 800 euros por uma renda de casa, eu teria grandes dificuldades em sobreviver. O meu ordenado é 1.500 euros, portanto eu teria grande dificuldade em sobreviver. Portanto, temos que realmente, de uma vez por todas, nos preocuparmos com as pessoas, e vou falar de novo da bazuca, porque agora, ao momento, Portugal não é um país rico,
É agora o momento de nós estruturarmos o país, não só economicamente, mas também mais amigo daqueles que necessitam, dos mais frágeis. Digamos que, pronto, que há situações nos parques de campismo que foram identificadas que são semelhantes às situações do bairro do Lelo. Portanto, são pessoas que vivem em habitação precária, aquilo não é de forma alguma uma habitação, uma tenda, não é? Uma habitação permanente e que precisam de ser... Alcino, é necessário encontrar soluções para essas aqui, pessoas, não é? Então eu vou aqui, enfim, levantar um pouco mais o véu que é para as pessoas. Os caparicanos precisam de saber isto. As pessoas que nos ouvem precisam de saber isto. Nós até o dia 12 de março de 2020, não foi bem no dia 12 de março, foi enfim, nas semanas a seguir, nós não tínhamos o número concreto daquilo que era as pessoas que viviam em primeira habitação nos parques de campismo. Nós andámos, no âmbito da Proteção Civil, a fazer o levantamento de quem vivia em primeira habitação. Depois, obviamente, terá que haver a tal triagem para perceber se essas pessoas que vivem em primeira habitação é porque não têm casa ou outro modo de viver, porque também há de tudo ali. Há pessoas que escolheram a Costa para viver e alugaram as casas em Lisboa, há pessoas que são frágeis e que realmente necessitam daquela habitação porque vivem ali durante todo o ano. A identificação que nós fizemos é um número que eu não vou deixar aqui porque é um número, enfim, difícil de gerir, mas houve de facto aqui durante estes anos todos um esconder, vamos chamar-lhe assim, daquilo que era a utilização dos parques de campismo. Eu não vou aqui sacar culpas a ninguém, não saco culpas a ninguém, mas as entidades que deviam fiscalizar, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, entenda-se, poderia e deveria perceber isto. Enfim, houve alguma conivência da Câmara Municipal, não só da Câmara Municipal como também do Governo Central. Volto a dizer, o Parque de Campismo CCA foi inaugurado por Cavaco Silva. Vamos agora já neste sentido então, já que voltámos ali, Marta, acerca do turismo, porque uma coisa que eu acho que as pessoas querem saber também é, não, agora é a Marta, qual é o modelo de turismo que vocês defendem para a Costa da Caparica? Ou seja, pronto, esta questão dos parques de campismo, os parques de campismo são infraestruturas relacionadas com o turismo, mas estão a ter uma utilização diferente, obviamente. Esses parques de campismo, a sul, são clubes de campismo, que tinham sócios e houve pessoas, pronto, que sobretudo nos atrelados, depois com avançados, e pronto, basta ir lá acima, à riba, e olhar cá para baixo para os parques de campismo e ver qual é aquela realidade daqueles parques. Pronto, mas a questão agora neste momento é, o que eu pretendia que vocês me dissessem, eu gostava de saber de vocês também, é, independentemente dos parques de campismo e dessa realidade, que é outra realidade, não é? Dessas situações que foram identificadas e que têm que ser resolvidas, e que vamos falar, qual é o modelo também que vocês defendem para o turismo da Costa da Caparica? Pronto, nós conhecemos a realidade, por exemplo, do Estoril, Cascais, conhecemos outras realidades de outros pontos do país, mas a Costa da Caparica como o Greg falou na abertura, é um sítio especial, não é? É um sítio especial onde nós nos sentimos de forma especial, até em comunhão com a natureza, e, portanto, há de haver uma realidade diferente e específica para esta terra, e isto eu quero saber da vossa parte, o que é que vocês entendem que é essa realidade? Pronto, a realidade é que, efetivamente, na Costa de Caparica, temos muita gente a trabalhar no turismo, não é? E sempre tivemos, eu sempre, desde sempre, que me lembro de ser Marta, não é? E que passava os verões aqui na Costa da Caparica, lembro-me das pessoas trabalharem para o turismo, não é? Desde os comerciantes, aos alojamentos, aos hotéis, e portanto temos muita gente envolvida no turismo. Obviamente que o modelo que adotaria seria, e que a Iniciativa Liberal defende, é o enfoque no produto turístico. Nós temos que efetivamente ter oferta para termos o produto turístico. E essa oferta passa por analisar, junto das pessoas que trabalham com o turismo há anos e anos e anos, e que são caparicanos, e que estão cá, e que têm tanta oferta para dar, quer a nível de alojamento, quer a nível de gastronomia, quer a nível do desporto, que tudo isto chama ao turismo. E, portanto, é isso que tem que ser feito, é utilizarmos o modelo de enfoque no produto turístico, obviamente, e podermos decidir, em conjunto, ouvindo quem efetivamente há anos e anos e anos trabalha para o turismo,
na Costa de Caparica e poder definir o que é que nós queremos em termos de produto turístico. E é isso que nós decidimos fazer e que queremos fazer, junto com quem já trabalha nele, porque realmente temos muita gente envolvida no turismo nesta terra, não é? E, portanto, é um grande suporte até económico ou financeiro da Costa de Caparica. E, portanto, tem que haver investimento nele, mas junto com as pessoas que já nele trabalham. Há anos e anos. A pandemia, infelizmente, teve um impacto muito grande a nível do turismo e, portanto, agora temos que o reerguer e temos que, junto das pessoas que nele trabalharam anos e anos e que durante estes 2 anos tiveram um impacto imenso e que têm muitas dificuldades em se reerguer, temos que trabalhar com eles. E, portanto, é isto que nós queremos, um enfoque no produto turístico, trabalhando com as pessoas que há anos e anos se envolveram nele e nele trabalharam. João. Olha, relativamente ao turismo, defendemos, eu pessoalmente, que devemos ter um turismo sustentável e não um turismo predatório. Um turismo em que as pessoas vêm para aí e, em vez de deixarem riqueza na terra, só a vandalizam. Que se nota com alguma frequência já. Eu moro na Avenida MFA e, ultimamente, tem acontecido isto. E se aquilo é turismo, eu de facto não quero turismo daquele cá na Costa da Caparica, que é os jovens que saem à meia-noite, 1, 2 da manhã e ficam no meio da rua, mas são grupos, não são 2 ou 3, são grupos de 7, 8, 9 e 10 e depois naturalmente estão bem comidos, bem bebidos, falam naturalmente em tudo aquilo que lhes vem à cabeça e as vozes sobem por aí acima com muita facilidade. Portanto, este turismo, de facto, não é este turismo que eu pretendo. Aquilo que nós pretendemos para a Costa da Caparica é que seja um turismo regulado, naturalmente bem organizado, em que as pessoas venham, se sintam bem, que nós tenhamos atrativos culturais, que tenhamos atrativos desportivos, e temos uma boa gastronomia, é preciso que a gente a divulgue e, naturalmente, terá que ser este o âmbito em que nós vemos o turismo, não é? Portanto, é neste equilíbrio que nós temos que ir para a frente com o turismo na Costa da Caparica. Turismo com qualidade, porque temos condições para isso. Temos um bom clima, temos uma água de temperatura maravilhosa, portanto podemos, de facto, explorar isso. Mas eu só gostava de, se você me desse licença, de falar aqui uma pincelada sobre os parques de campismo. Vou ser muito rápido, para nós não termos, digamos, 2 medidas e 2 pesos para coisas às vezes iguais, que é assim, as pessoas do parques de campismo, os parques de campismo a sul têm realidades diferentes. E nós não podemos meter tudo no mesmo saco. E digo-lhes só isto. Há uma coletividade na Cova da Piedade, que ainda é uma coletividade centenária, que dá apoio a dezenas, centenas de jovens. Se eles hoje fazem desporto, natação, ginástica, aikido e outras modalidades, podem agradecer ainda a terem um parque de campismo ali a sul. Porque se forem ver aos relatórios e contas da Sociedade Filarmónica União Artística Piadense nos últimos 10 anos, o único departamento que tem rentabilidade é o departamento campista. E é esse departamento que está, de facto, a equilibrar para que a SFUA não acabe. Portanto, é bom que a gente também perceba isto. Não é só dizer que o parque de campismo... Há realidades diferentes ali. E nós temos que perceber isto. Nesta perspectiva de, se aquele parque de campismo acabar, acaba também uma coletividade centenária e acaba o apoio a centenas de jovens que gostam muito de fazer natação, ginástica rítmica e acrobática e se calhar, a partir desse momento, deixarão de fazer. E mais ainda, os campistas são amigos da natureza. Os campistas não são selvagens. Os campistas são pessoas que estimam a natureza. Portanto, colocam plantas lá, tratam do ajardinamento dos seus espaços. Os campistas, sim. Não é? Portanto, são pessoas... São campistas. Os campistas, sim. São pessoas que gostam. Infelizmente, não são só campistas que vivem nos parques de campismo também. Pois, mas isso, pronto, são coisas marginais que às vezes não se conseguem controlar, mas pronto. Tendas-nos ao lado... Não, eu defendo que as pessoas todas têm direito a fazer campismo. Sim. Têm todas direito a estar perto da praia e ter esse benefício, não é? Não são só os resorts... para essas pessoas que têm essa capacidade, que podem usufruir disso, não é? Eu percebo bem... Já percebemos, João Gato. Vamos agora ouvir aqui o Rui Patrão, antes de voltar à Joana.
Em relação ao turismo, eu acho que quando a nossa bandeira se chama regressar a uma Praia do Sol, não tem nada aqui de saudosismo de outros tempos, a não ser da qualidade do turismo que tínhamos. Desde 1930, sensivelmente, e das coisas que eu estive a ler, a Costa da Caparica teve sempre uma influência de outras ideias e foi sempre, digamos, um bocadinho up-to-date, porque realmente tinha uma quantidade de pessoas que nos visitavam e que nos traziam ideias novas, conseguíamos estar de outras formas e que assim fomos em crescendo. Eu não posso dizer que tenho uma cidade turística quando não tenho uma casa de banho pública, quando só ultimamente é que foram inaugurados 4 chuveiros, quando nos sítios por onde eu ando, e que não são muitos, que não sou uma pessoa muito viajada, e todos eles onde eu vou, efetivamente até o poder económico dos sítios onde me desloco, por uma questão ambiental também, porque não gosto do turismo de massas, tem uma torneirinha, chamem-lhe o que quiserem, mas tem um chuveiro, em qualquer sítiozinho, não é bonito, não interessa, mas tem um chuveiro. Nós não temos uns chuveiros aqui. Queres ir ao turismo, uma pessoa que não sabe onde é que é, não há uma sinalização de turismo, não sabemos onde é que fica o turismo na Costa de Caparica. Portanto, estas são aquelas coisinhas, não é de forma grandiosa, não é fazer aeroportos e do que já falámos aqui da Câmara, o que é a Câmara, isto são realidades da nossa costa. E há claramente aqui que haver uma viragem relativamente ao turismo de massas da costa. E muita gente que é até aqui, está nesta sala mais velha do que eu, relembra com saudade seguramente esses tempos, em que havia um turismo diferente, sem ser um turismo de gente rica, é preciso que se note aqui, mas era um turismo, tal como o João Gato aqui fez referência, era um turismo de gente que gostava da costa, e quem gosta da costa não vem para a costa destruir a costa. E esse passo é dificílimo de fazer, reconheço, e todos os candidatos que aqui estão seguramente o pensam, mas é importantíssimo que se faça, e que se faça de mãos dadas com o ambiente. Esqueçam, não há volta a dar para isto. Ontem era tarde. Eu posso dar um caso, até posso ser crucificado já aqui, sobre o Alcatrão da Fonte da Telha. Há muita gente que diz que sim, há muita gente que diz que não. Fui visitar a situação e falar com os concessionários dos restaurantes que lá estão e pura e simplesmente eles disseram assim: eu não sei o relatório final, a quem é que vou impugnar, qual é a situação ambiental que aqui está, mas a qualidade do nosso cliente pura e simplesmente aumentou. A disciplinação do estacionamento que foi criado, já não se estaciona nas dunas e realmente trouxe outro tipo de turismo à Fonte da Telha. Não estou a dizer que seja essa a solução, mas temos ali em 300 metros, talvez 400 metros de Alcatrão, uma diferença logo daquilo que é um dos futuros em termos, repara, aqui eu volto a referir, não é de carregarmos tudo de Alcatrão, mas de tratar as coisas como devem ser tratadas, em que realmente há disciplina, porque quando há muita massa, quando há muita gente, tem que forçosamente haver disciplina. Volto outra vez à situação por onde comecei, que é um turismo claramente de ambiente. É nisso que temos que apostar. Não é um turismo destrutivo, incluindo os operadores todos que aqui temos, desde a restauração, desde as atividades económicas, sejam elas do surf, sejam elas da pesca. Porque, por exemplo, uma das coisas que a mim me achei sempre estranho, e ainda há tempos falei com pescadores estou aqui a falar da arte chávega e por aí fora, é a não divulgação turisticamente da nossa arte. A Costa da Caparica deveria ser só considerada a capital atualmente da arte chávega, porque é onde se encontram a maioria das artes de todo o país, é aqui. Nós deveríamos ter à entrada da Costa da Caparica bem-vinda à capital da arte chávega. E tem sido tão maltratado esta nossa arte, sem ensinamento e por aí fora. Estou-te a dar um exemplo que seguramente, com uma maior divulgação, contribuiria para novo turismo e um turismo mais interessado, inclusive, nas tradições, porque também não vale a pena estarmos a ir contra as tradições. A costa vive de memórias. Nós temos que manter a nossa tradição. Temos que saber o que é uma banda panda e uma banda barca. Porque se não for isso, estamos perdidos aqui no meio desta situação. Joana? Eu não sei se posso só voltar um bocadinho atrás à questão da habitação. Houve coisas que me esqueci, que estão no nosso programa municipal, a questão defendemos também o arrendamento jovem, as rendas controladas.
alojamentos de emergência, por exemplo, para jovens LGBT que são expulsos de casa e que se encontram numa situação bastante vulnerável. E sobre os parques de campismo, defendemos a deslocalização dos parques de campismo, tanto numa área também do NAR, temos de ver essa questão, mas com o acompanhamento efetivo das situações sociais que lá existem, porque há pessoas que realmente estão lá em primeira habitação, há situações graves, complexas, e tem que ser feito em paralelo, tanto procurando respostas sociais também para essas situações. Quanto ao turismo, defendemos um turismo mais equilibrado, mais sustentável, que sirva apenas os interesses do lucro e dos interesses imobiliários em detrimento da qualidade de vida, do direito ao lugar dos caparicanos e das caparicanas e também de uma certa descaracterização que poderá advir de uma maior massificação ou de uma, se calhar, elitização desmesurada do turismo. Ou seja, nós queremos uma cidade aberta, obviamente, uma cidade cosmopolita, uma cidade intercultural, aberta, mas também que saiba preservar as tradições, saiba preservar a identidade caparicana ao nível da gastronomia, ao nível das suas tradições, se calhar até recuperar algumas expressões artísticas ou de turismo religioso, coisas que foram perdidas. E o turismo deve ser a cara da Caparica. Portanto, nós queremos um turismo que se reveja também em nossa identidade, onde o comércio local esteja protegido também, ou seja, aqui voltamos à questão da especulação imobiliária. Habitantes, comércio local têm que estar protegidos. Também defendemos a requalificação também do comércio local. Há questões que poderiam ser bastante melhoradas no sentido de assumir uma maior atratividade.